Olá pessoal do NEPT, tudo bem? A gente está nesse período de distanciamento, quarentena, como queiram chamar um do outro, mas a gente tem o privilégio hoje de, com as comunicações, não precisar se importar tanto com as distâncias. Claro que é uma pena a gente não se ver e não lidar uns com os outros como pessoalmente ocorre, um bate-papo sempre muito legal, mas a gente vai tentando normalizar ou, na medida do possível, atenuar as consequências disso que vem ocorrendo. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo do livrinho do Pão Nosso. É um estudo que ocorre sempre às sextas-feiras. Eu estou municiado, como sempre, querido cafezinho, que vai ajudar a gente a compreender melhor as lições. Então, como feedback não é instantâneo quando a gente faz as palestras, eu queria que agora vocês comentassem nos vídeos, no grupo do NET, tá todo mundo lá. Então vai ser legal a gente começar a trocar essas experiências cada vez mais profundamente. A lição que a gente vai tratar hoje do livro Pão Nosso é a lição número 45, Quando Orardes. E começa com a citação do Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoai. Mas, claro, como sempre a gente faz, o versículo é só uma parte introdutória, então eu tomei cuidado de ir lá no nosso querido Novo Testamento, traduzido pelo Haroldo Dutra Dias, para ler o parágrafo inteiro, né? Está na parte da figueira estéril. Então aqui é importante ressaltar que em passagens anteriores Jesus havia passado, e aí eles dizem amaldiçoado a figueira, para que ela não expusesse mais vida. Eu vou deixar um link uma fala do Haroldo Dutra Dias a respeito dessa parte, que explica o porquê, de que forma eles faziam isso, qual era o significado, o simbolismo, etc. Aqui a gente vai se ater a essa parte que começa no capítulo 11, versículo 20, e vai até o versículo 26. Ao raiar do dia, passando no local, viram que a figueira havia secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se do fato, lhe diz: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste está seca. Em resposta, Jesus lhe diz: tende fé em Deus. Amém, vos digo que quem disser a este monte, sejas tirado e lançado ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que o que está dizendo acontece, assim será para ele. Por isso vos digo que tudo quanto orardes e pedirdes, crede que o recebestes, e assim será para vós. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes algo contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas transgressões. Mas se não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas transgressões. Então, a interpretação do Emmanuel para essa passagem, e quando estiverdes orando, perdoai, do Evangelho de Marcos, se inicia da seguinte maneira: a sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Então aqui o sentido ele fica bastante claro quando a gente começa a imaginar que nós conseguimos viver o nosso cotidiano sem prestar atenção no movimento em que fazemos. Vocês mecanicamente acordam, trabalham, fazem seu cotidiano, seus afazeres, etc. Vão repousar e podem passar anos vivendo de uma forma automática, cumprindo as suas obrigações de fato, sem prestar atenção nas minúcias, mas vivendo de uma maneira macro, que é a forma que a maioria das pessoas vivem. Essa forma macro de viver faz a gente perder a noção da nossa existência, da nossa realidade, dos nossos pensamentos, das potencialidades que a gente carrega. Então ele chama a atenção que a oração ela obedece a um fluxo exatamente oposto a esse. Então, a sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares, porque a oração ela tem que se adaptar às suas demandas daquele momento. E não é demanda no sentido de só pedir, mas de reconhecer e agradecer também.
A quantidade de gratidão que a gente devia ter pela realidade em que vivemos, ela é impressionante, ela é enorme. Mas às vezes o movimento mecânico do cotidiano tira essa noção da gente, faz a gente perder a proximidade com a sociedade que nos rodeia. E agora justamente esses momentos de afastamento, onde a coletividade é obrigada a se enxergar em individualidades trancadas, cada uma confinada nos seus pedaços, pode ser um ótimo momento de reflexão sobre o que pedimos, por que pedimos, como pedimos e o que agradecemos. Porque essa atitude sincera na prece não obedece aos movimentos mecânicos, que a prece é sentimento. A prece, ela é real. A prece, ela é uma conversa que você tem lá na esfera divina. Isso devia ser o suficiente para rebaixar o valor material que às vezes se pede. Então, você pede valores intangíveis, saúde. Saúde é o mais importante de todos. Olha o momento em que nós estamos vivendo. Olha o que está acontecendo à nossa volta. Quem não desejaria saúde agora? Mas muita gente, há meses atrás, estava pedindo outra coisa. Pô, Deus, me ajuda a trocar de carro. Então, os momentos de dor, eles têm essa função, né? Eles fazem a gente realmente colocar numa régua estabelecida o que importa e o que não importa. E se o nosso cotidiano pode ser mecânico, quase imperceptível nas suas mudanças e nas suas nuances, a oração não. Vamos chamar a oração de customizada, sob demanda, mas ela é feita com cada dia, cada momento, cada instante, de uma forma que só ali se exige. O sentimento sabe transmitir. A razão já tem certa dificuldade para conviver com esse tipo de história. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. Aqui, examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa ao alto. Então, quando você faz a sua oração, o que realmente está passando pela sua mente? Será que nós fazemos o Pai Nosso pensando em cada sentença que nós estamos falando? Será que a gente cumpre a obrigação de pegar, de repente, um objeto em que eu tenho uma fé direcionada a ele, e por um ritual constante que eu aprendi desde sempre, eu cumpro aquele ritual e me dou por satisfeito? E aí, aonde está a minha mente de verdade? O que eu estou sentindo quando eu estou falando com o divino, com a espiritualidade, com o alto, com o que vocês quiserem chamar? O que de fato eu estou transmitindo naquela rogativa que eu estou fazendo? Então, esse pequeno exame de consciência é fundamental para que a gente entenda o sentido da oração. Por que eu faço uma prece? Eu oro para quem? Então ele complementa esse parágrafo compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. Esse é aquele famoso tudo passa. Né? Tudo passa. Essa história do coronavírus vai passar também. Tudo isso que está acontecendo vai passar. E, no entanto, depois que isso tudo passar, que exame de consciência vai nos restar? Qual foi o nosso comportamento? O que nós incentivamos, o que nós desincentivamos, como contribuímos ou como atrapalhamos? Mas esse é um exame individual, cada consciência vai fazer por si só. Será que na hora da prova eu senti medo? Será que quando eu vi a aproximação de todo esse cenário catastrófico pintado por aí, eu me enxerguei fraco? Ou será que eu já tenho alguma capacidade de entender que a realidade é mutável, as coisas vão acontecer, muitas delas nós não temos controle? Então, quem poderia prever 6 meses atrás que o mundo ia estar assim agora? Mas o fato é que isso também contribui ao meu favor quando eu entendo que justamente por não ter o controle sobre a situação, eu não preciso me preocupar em controlá-la. Eu preciso me preocupar só comigo. Como eu vou controlar o meu comportamento, o meu padrão mental, as minhas sintonias, como eu vou trabalhar em mim mesmo esse momento.
Essa é a rogativa que nos é pedida. Então, a prece ela serve também para nos conectar ao que realmente importa. E esses valores agora, quando são colocados perante o que está acontecendo no mundo, ficam como? Poxa, então, de repente, gente com fortunas materiais enormes não está tendo socorro. Então, o valor intangível da saúde se mostra muito mais importante, muito além do que o dinheiro pode pagar. E como que a gente faz para a nossa saúde, principalmente a saúde mental, estar em dia? A oração é um instrumento enorme para isso. E às vezes no momento de crise a gente esquece. A gente está muitas vezes recorrendo a outras formas materiais de aprimorar o pânico. E não está compreendendo que o mais simples, o mais básico, daquilo que sempre nos foi ensinado desde criança, pede, olha para Deus, Senhor, me ajuda. Não tenho forças. A força vem, mas isso exige humildade, isso exige um autoexame. E agora essa quarentena é um momento ideal para isso, né? Concordam ou não? E aí o Emmanuel continua. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. Aí a gente lembra que a mente é uma propriedade do espírito, não da carne. Então, quando a gente faz a oração, a gente está impulsionando todas as nossas vontades, todos os nossos pensamentos, tudo que a gente tem de melhor e até de pior quando a gente abre o nosso sentimento de verdade, a espiritualidade pedindo ajuda, pedindo auxílio, compreensão, seja lá o que for. Mas esse movimento para a mente é muito saudável. Por isso ele continua. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram um objetivo adequado. Ou seja, nós temos amigos espirituais, mesmo encarnados, nós temos como convergir essas energias. E isso é muito poderoso. Imagina essas correntes de orações que a gente recebe por WhatsApp. Agora, 8 da noite, todo mundo fazendo um Pai Nosso, e vocês dão risada, vocês olham e falam, até parece que alguém faz isso, faz. E quem colocar sentimento naquilo lá, esquecer o ritual e colocar o sentimento de verdade, colocar o seu coração nisso, faz muito bem, ajuda muito. Entendam, não subestimem o que é a convergência de pensamentos. Isso é muito poderoso para a sintonia, muito importante. Não desdenhem dessa força, porque esse é o nosso maior recurso. Enquanto a gente tem cuidados importantes materiais, as prevenções, os cuidados, a higienização, tudo que for que envolva essa doença de agora, o espiritual é tão importante quanto. É um complemento, suplemento, prevenção, profilaxia, como vocês quiserem chamar. Mas a mente saudável é fundamental para que a saúde se estabeleça. Por isso essa mensagem é até em um momento muito oportuno. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por esse motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou esse expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. Todos nós temos muito a perdoar dos outros, porque nós nos sentimos ainda muito injustiçados. É uma fraqueza nossa. A gente não devia ser tão suscetível assim. Mas ao mesmo tempo a gente deveria se perdoar e ter a humildade de pedir perdão pelos nossos atos também. Então lá no Pai Nosso a gente fala isso. Mas será que a gente sente isso? Essa consciência é muito poderosa e muito importante. É ela que a gente deve se ater. É ela que a gente tem que perseguir. Então eu considero essa lição muito oportuna e muito fundamental. Fico muito feliz que tenha sido essa que inaugure esses estudos do Pão Nosso aqui, de uma maneira online, porque são reflexões muito pertinentes.
E claro, né, tudo que o Emmanuel escreve é importante, muito significativo. Então a gente deve lembrar que somos individualidades importantes, nossa mente é muito poderosa, e a oração, quando fazemos com sentimento de verdade, quando transmitimos o que realmente sentimos e queremos, ela adquire um poder enorme de condensar todos esses sentimentos que estão ali em conjunto. E é a isso que nós devemos prosseguir e nos ater. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa experiência virtual, né? Vamos tentar aprimorar e mandar cada vez mais estudos, conteúdos, etc. Até tudo voltar à sua normalidade. Fiquem com Deus.